Olá, turmas, tudo bem? Eu saúdo a todos vocês que estão nos acompanhando e eu trago também para vocês a nossa aula. Eu, professor Kim Raoni, de Educação Física, aula número 11, Objeto de Conhecimento, Processos de Funcionamento e Compreensão da Diversidade de Linguagens em Diferentes Gêneros e Suporte. Detalhamento: as manifestações esportivas como fator condicionante na obtenção, manutenção e promoção da saúde. Então vamos lá, junto comigo, venham. Muito bem, gente. Então, como vocês sabem se estão com um bom condicionamento? Sabe o que é um bom condicionamento? É quando a pessoa tem aquele famoso gás, né? Quando estão com gás para fazer atividade física. Vocês já sabem identificar isso no dia a dia de vocês? Vocês têm disponibilidade, têm disposição assim para fazer atividades físicas durante os dias de vocês? Tem pessoas que talvez respondam que sim, que tem bastante disposição, tem outros que vão dizer que, não, prefere ficar em casa, sentado. A esses eu digo mais, olha só, vocês precisam mudar o pensamento de vocês. Todo mundo já sabe, já está aí mais do que dito várias vezes, em todos os estudos já está consagrado que atividade física faz bem para a saúde. E se você não praticar atividade física, você corre sérios riscos de ter muitas doenças lá na vida adulta, já mais lá para frente. Mesmo que você diga, mas ainda vai demorar muito para acontecer, olha lá, gente, abram o olho. Quando aparecem os problemas, aí já é tarde demais para correr atrás, certo? Então é melhor começar desde agora. Mudem as atitudes, mudem os hábitos de vocês, comecem a praticar atividades físicas. Começa de pouquinho em pouquinho, uma caminhada já vai ajudando você a criar gosto e depois você vai vendo os resultados e colhendo também. À medida que vai acumulando esses resultados, você vai vendo lá na frente que vai fazer um bem muito grande na sua vida. E aí eu resolvi perguntar dos professores, meus colegas lá na sala dos professores aqui no Centro de Mídias, o que eles pensam, né? O que significa estar em forma? Será que eles sabem responder? Vamos lá ver. Muito bem, o que significa ficar em forma? Para mim, é você estar se sentindo bem com o seu corpo, você estar feliz com o corpo que tem, se olhar no espelho e se achar bonita. Ficar em forma, para mim, é sempre relacionada a fazer exercícios e também relacioná-las à boa alimentação. Isso é o que eu penso em relação a ficar em forma. Pouca gordura, pouco açúcar, pouco sal e praticar atividades físicas. Atividade aeróbica, ou seja, corrida ou caminhadas longas, e atividade anaeróbica, que é levantamento de peso, essas situações assim. Mas não só o corpo, a mente também é muito importante. Corpo sã, mente sã. Então não é só o corpo, a mente também. Então se eu me olho no espelho e eu gosto do que eu vejo, estou satisfeita e a mente também está boa, então para mim eu estou em forma. Ficar em forma num sentido geral, né? De corpo e mente. Muito bem, então deu para perceber que há algo em comum na fala deles. Eles concordam todos que está relacionado à prática de atividades físicas. E vocês, já pararam para pensar o que significa estar em forma? Vocês estão em forma? Mas em forma de quê, professor? Aí vem aquelas brincadeiras, né? Eu estou em forma de um pneu e tudo mais. Bom, a questão isso daí é muito subjetivo. Para algumas pessoas estar em forma vai estar relacionado à estética, para outros está relacionado a ter o hábito constante de praticar atividades físicas, para outros está relacionado a não só atividade física, mas também alimentação. Então é bastante subjetivo. Mas o que a gente pode concluir é que está relacionado, sim, à prática de atividades físicas, independente de qualquer outro entendimento que você tenha. Estar em forma, a gente sempre entende quando ouve alguém falar, eu estou em forma, significa que essa pessoa está
realizando uma atividade física que ajuda na manutenção daquele corpo ideal para aquela pessoa, né? E aí a gente traz aqui outra questão. Estar em forma está também muito mais relacionado a uma condição de saúde na sua vida, né? A prática da atividade física relacionado com a saúde na sua vida. Então daí a gente traz o conceito de aptidão relacionada à saúde. Então estar em forma é justamente essa questão da aptidão física, mas relacionada à saúde. A aptidão física seria a capacidade de realizar esforços físicos sem fadiga excessiva, garantindo a sobrevivência de pessoas em boas condições orgânicas no meio ambiente em que vivem. Então, a aptidão física relacionada à saúde se tornou um parâmetro para sabermos se estamos em forma no termo coloquial, né? Então, a definição de aptidão física oferecida pela instituição que controla as doenças e prevenções, né, lá nos Estados Unidos, e que traz muita influência nos estudos no mundo inteiro, ela define, né, a aptidão física de forma que concentra-se na diferença entre a aptidão física relacionada à saúde e a aptidão física da capacidade atlética. Tá? Então, ela separa essas duas coisas. Tem a aptidão física relacionada à saúde e a aptidão física atlética. Tá? Então, voltando aqui um pouquinho sobre olha só, então, de uma perspectiva da saúde da nação, designada frequentemente de perspectiva da saúde pública, os componentes relacionados à saúde são mais importantes que aqueles relacionados à capacidade atlética. Então, todos os 5 componentes relacionados à saúde contribuem igualmente ou estão em equilíbrio para a totalidade da aptidão física relacionada à saúde. A abordagem, que consiste em dividir a aptidão física relacionada à saúde em componentes que representam o construto global, torna possível sua mensuração. Bom? Então, assim a gente entende que a aptidão física ela é composta por 5 componentes. Nós vamos ver cada um deles, começando pela composição corporal. É o primeiro componente da aptidão física relacionada à saúde. Então, a composição corporal refere-se ao percentual relativo de peso corporal que é representado por gordura e por tecido isento de gordura. E a composição corporal ela vai ser medida através daquele aparelhinho mostrado naquela imagem lá da cartela. Vamos observar só mais um pouquinho essa cartela e eu vou mostrar aqui, olha só. Esse aparelhinho aí, que é chamado de adipômetro, é utilizado por educadores físicos, fisioterapeutas, para avaliar a composição corporal. Então, ele parece um alicate, o técnico vai lá, mede, né, aquela porção ali, existem várias porções padrão ao longo do corpo, e aí ele vai medindo essas porções e depois lança numa fórmula padronizada também para poder mensurar a quantidade de gordura que existe no corpo e separá-la da gordura da massa magra, que é composta por músculos e outros tecidos. Então, os nossos corpos são compostos de uma variedade de estruturas, incluindo massa muscular, ossos, gordura, sangue e outros tipos de fluidos e tecidos. A maioria dos modelos teóricos de composição corporal são os de 2 compartimentos, baseados na premissa de que o peso corporal total de uma pessoa é a soma de seu peso de gordura mais o peso da massa corporal magra. Então, quando a gente separa através dessas medições, a gente pode concluir o que realmente deve ser tirado, que é, no caso, a massa gorda, ficando a massa magra e melhorando ainda mais ela.
E aí, então, existe também, dentro dessa componente de composição corporal, uma forma mais fácil da gente medir essa nossa relação de gordura pelo corpo, que é o índice de massa corporal, ou IMC. E o IMC é usado para determinar o peso do indivíduo em quilogramas em relação à altura em metros quadrados, em metro ao quadrado. O maior problema ao utilizar o IMC é que esse método não diferencia o peso de gordura do peso isento de gordura. Porém, ele tem uma forte relação com o risco de doenças cardiovasculares. Embora ele não seja tão preciso quanto a medição da composição corporal, né, por meio do adipômetro, mas ainda é muito utilizado em vários estudos. Como é que calcula o IMC, o índice de massa corporal? Vou mostrar para vocês aqui, dando um exemplo. Então, acompanhem junto comigo. A gente vai fazer de conta, né, que suponha que o IMC de um indivíduo que pese 68 quilos, tá? Olha aí, quem aí pesa 68? Tá bom? Então já vai fazendo aí o cálculo. Imagine um indivíduo que pesa 68 quilos e mede 1,73 m de altura, tá? Aí a gente vai fazer agora a aplicação do índice de massa corporal. Pegando o seguinte, ó, o IMC, índice de massa corporal, é igual a massa do indivíduo, né? Vamos colocar massa sobre altura ao quadrado. Tá? Essa é a fórmula do IMC. Ora, a massa desse nosso indivíduo é de 68 quilos, né? 68 quilos dividido pela altura dele ao quadrado. 1,73 m ao quadrado. Quanto vai dar isso? Vão aí pegando aí o celular de vocês, abram a calculadora e aí vamos verificar quanto que dá 68 sobre 1,73 ao quadrado. Vamos colocar, acho que ainda cabe aqui mais um pouquinho do lado, vai ficar assim, ó, 68 sobre 2,99. Dividindo esse valor, vai dar por volta de... Deixa eu trazer mais para cá o resultado. Vai dar 22,7 quilos por metro quadrado. Certo? Então, esse é o IMC desse nosso indivíduo aí. Tá bom? Aí, a gente vai fazer o seguinte. Vamos agora pegar esse IMC e comparar com a tabela. Se ele for um homem, né, se esse indivíduo for um homem, aí, de acordo com a tabela, ó, vamos imaginar que ele tem... vamos fazer de conta que é um homem um rapaz de 15 anos. Né? O IMC dele deu 22,7. Tentem achar aí na tabela onde que vai parar. Ó. Se ele tem 22,7 quilos por metro quadrado e ele tem 15 anos, então ele está ali, ó, naquela faixa de sobrepeso. Né? Então, se ele for um homem, 15 anos, com esse IMC, ele já está ali naquela faixa de sobrepeso. Ó. O sobrepeso começa a partir de 22,3 e vai até 27 e pouco. Acima de 27,9 já entra na obesidade. E ele está com 22,7, então ele está aí no sobrepeso. Agora, se for uma mulher, né? Se for uma menina de 15 anos, vamos ver aí. Então, se ela tem 22,7 de MC,
está abaixo ali do sobrepeso, né? O sobrepeso começa em 23,7 e ela está com 22,7, então está com baixo peso, ou seja, está ali num peso bom, né? Que pode estar indicando aí uma saúde bem melhor do que a do rapaz, né? Então, é assim que funciona essas medições. E assim a gente pode usar o IMC para prever possíveis riscos de doenças cardíacas, que é o principal objetivo do IMC. Então você pode utilizar isso para principalmente ter uma noção do quanto está o seu peso, se você está em nível de sobrepeso, acima do peso ou abaixo do peso, e está muito próximo, né? Quanto maior é o seu peso, mais próximo você está dos riscos de adquirir doenças cardíacas. Ok? Então, essa é a primeira componente da aptidão física, a composição corporal. Ela nos dá uma informação sobre como está a nossa estrutura corporal, né? E principalmente relacionado ao nosso peso. Será que estamos com o peso ideal? Será que estamos com o peso bom para o nosso corpo e que nos afaste de doenças, principalmente doenças cardíacas, né? Então, essa é a informação da composição corporal, que nos dá uma ideia da saúde. Outra componente da aptidão física relacionada à saúde é a força muscular. Então, a força muscular é aquela medida, é a força máxima medida para um esforço que pode ser gerada por um músculo ou por um grupo muscular contra uma resistência. Veja aí essa definição de força muscular, né? Então, ela é gerada por um músculo, um grupo de músculos contra uma resistência, assim como está sendo mostrado aí nessa imagem. Ó, o indivíduo está fazendo um movimento ali de rosca, né, com os halteres, e ali o músculo que está trabalhando no braço dele são os bíceps. Então, é a força máxima ali do bíceps. Então, a força das contrações musculares é comumente medida pela realização de um teste de uma repetição máxima, que a gente chama de 1RM. Esse tipo de teste utiliza pesos livres ou uma estação apropriada de uma máquina universal. O objetivo de um teste de 1RM é determinar a quantidade máxima de peso que o examinado pode levantar apenas uma vez. Querem saber como que está a força máxima de vocês? É só fazer o teste da forma como eu vou mostrar nessa animação. Bom, agora vamos explicar o que acontece aí nessa animação, né? Então, ali é um teste de 1RM para definir a força máxima dos membros superiores. E aí utilizou-se o exercício de supino com barra, né? Então, o indivíduo foi lá, deitou no banco de supino e foi começar o teste, né, fazendo levantamento com uma anilha de cada lado. E aí, então, o objetivo do teste é assim: você tem que conseguir realizar até 5 repetições daquele exercício. Se você conseguir realizar, aí vai aumentando a carga, até chegar a um ponto em que você não vai conseguir
realizar e você já vai saber qual é o seu teste máximo. Vamos ver aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, o sujeito foi, deitou ali, né? Começou com uma anilha, que é um pezinho desse para cada lado da barra. E aí ele conseguiu fazer, ó, 5 repetições. Beleza, conseguiu fazer, descansa um pouco. Tem que ter um intervalo aí de 3 minutos mais ou menos, tá? Não vai fazer de uma vez só. E aí depois começa a aumentar a carga. Passa para mais uma anilha de cada lado, ó, 2 anilhas de cada lado. Aí ele vai, já começa a fazer já um pouco mais com dificuldade, mas ele consegue, ó. 1, 2, 3, 4. E aí, né? 5, e aí ele consegue. E aí ele vai aumentar. Tá bom? E aí com 3 anilhas de cada lado, aí ele já não vai conseguir. Ó, perceba que ele só vai fazer, ó. 1. E não conseguiu mais, né? E aí então ele já sabe que esse é o máximo, a força máxima dele, né? Com 3 anilhas. Então, a partir daí ele vai montar os treinos dele sempre abaixo desse nível aí. Ele não pode trabalhar desse nível para cima, porque daí vai prejudicar o treino dele. Sempre vai ter que ser um pouco abaixo ou próximo, mas não tão próximo assim, pelo menos 80%, 70%. Tá bom? Então, esse é o teste de 1RM para medir a força máxima. Tem também a resistência muscular, que é a capacidade de um músculo ou grupo muscular de manter a aplicação de uma força submáxima, ou seja, é a capacidade de você resistir um exercício por um bom tempo. Então, a resistência muscular é a capacidade de você executar contrações repetidas durante bastante tempo, um tempo suficientemente longo para causar fadiga muscular, tá bom? Então, ou de manter um percentual específico de contração voluntária máxima por um tempo prolongado. Um exemplo, como vocês estão vendo aí, é a flexão na barra. Então, quanto mais você fizer flexão na barra até cansar, mais resistência você tem. Outro exemplo é o abdominal, né? Você realizar um abdominal até a falha, ou seja, até você cansar, é outro exemplo de teste para resistência muscular. Outro componente da aptidão física é a flexibilidade, que é a capacidade funcional de uma articulação se mover por toda a sua amplitude de movimento. Ou seja, a articulação tem que conseguir se movimentar sem sofrer dor, nem um limite para o desempenho. A flexibilidade ela depende do músculo e da articulação, portanto é específica para cada articulação. Além disso, ela depende da distensibilidade da cápsula articular, ou seja, da articulação. Também depende de você estar com o corpo bem aquecido, os músculos estarem bem viscosos, né, para conseguir fazer. É por isso que é ideal você fazer um aquecimento antes do teste de flexibilidade. Uma flexibilidade precária, ou seja, ruim, na região lombosacra, do quadril, da perna, pode contribuir para o surgimento de uma lombalgia de origem muscular. Então, olha aí nessa imagem, é uma forma de testar a sua flexibilidade, o banco de Wells. Você coloca ali a sua mão no início e tenta esticar para frente. Até onde o seu dedo alcançar, dá uma ideia de como está a sua flexibilidade, tá bom? E agora a gente vai passar para outra componente curricular, e talvez assim a mais importante de todas, tá? Ela realmente tem a ver muito com a sua saúde, que é a aptidão cardiorrespiratória. Ela está relacionada à capacidade de realizar um exercício de intensidade moderada a alta, de natureza dinâmica e com a participação de grandes grupos musculares por períodos prolongados. Então, a aptidão cardiorrespiratória é aquela que está relacionada ao nosso fôlego. Consiste na resistência ao exercício submáximo da potência aeróbia máxima, das funções pulmonares e cardíacas e da pressão arterial.
A resistência ao exercício submáximo, que a gente chama de fôlego, é o nível de tolerância a demandas de exercício de baixa intensidade por períodos longos. A potência aeróbia máxima, medida pelo consumo máximo de oxigênio, chamado de VO2 máximo, refere-se ao limite máximo ou à proporção máxima no qual o oxigênio pode ser absorvido, transportado e utilizado pelo corpo durante o exercício. As medidas simples das funções cardíacas e pulmonares incluem a frequência cardíaca, que variam entre 60 e 100 batimentos por minuto, e a frequência respiratória, a qual em nível de repouso varia entre 12 e 15 respirações por minuto. A pressão arterial é a força ou pressão exercida pelo sangue contra as paredes internas das artérias. Então, a aptidão cardiorrespiratória está relacionada com todos esses fatores. A quantidade de oxigênio que a gente consegue captar durante a respiração, a nossa pressão arterial, né, se ela está muito alta ou se ela está no nível ideal, a nossa frequência cardíaca, que é a quantidade de batimentos que o coração faz por minuto. Então, pessoas mais treinadas, estudos já comprovaram, pessoas muito treinadas têm a capacidade de manter a sua frequência cardíaca num nível bem mais baixo do que pessoas não treinadas. É por isso que quando a gente, nós que não somos atletas, né, quando a gente pratica qualquer atividade física, a gente já sente logo o coração batendo forte. E pessoas que são sedentárias e começam a primeira vez a fazer uma atividade física, ou até uma atividade qualquer, subir uma escada, sente o coração bater super acelerado. É justamente por conta dessa baixa aptidão cardiorrespiratória, certo? Então, existe um teste que é muito utilizado e ele é muito simples para verificar a sua aptidão cardiorrespiratória, que é o teste de Cooper. Eu vou ensinar da seguinte forma, observem aí. O teste de Cooper requer que o avaliado percorra a distância máxima em 12 minutos, caminhando, correndo ou utilizando uma combinação de caminhada e corrida. A distância percorrida em 12 minutos deve ser medida em metros. A predição da capacidade aeróbica para este teste é calculada através da fórmula VO2 máximo em ml por quilo por minuto é igual a D menos 504 dividido por 45, onde D é a distância percorrida. Agora vamos ver como eu me saio nesse teste? Vamos lá! Muito bem, e aí você vai fazer esse teste, que, repetindo, né? Você tem que conseguir percorrer o máximo de distância que você conseguir em 12 minutos, tá? Para isso você tem que saber qual é a distância que você está percorrendo, tá bom? Para poder fazer essa comparação. E aí você, então, depois vai comparar com a seguinte tabela. Para homens, nós temos aí o percurso realizado durante 12 minutos. Se você tem entre 13 e 19 anos, digamos o seguinte, e percorreu menos que 2.090 metros, então você está com uma aptidão bem fraca. Entre 2.090 e 2.200 metros está fraco. 2.210 até 2.510 metros, aceitável. 2.520 até 2.770 metros está no nível bom. E maior do que 2.770 metros, você está no nível excelente. Para as mulheres, vai ser da seguinte forma. Se você tem uma faixa etária aí entre 13 e 19 anos, você está muito fraco se você percorre menos de 1.610 metros
E você está excelente se você correu mais de 2.300 metros. Então, é muito fácil, né? Muito bom de utilizar o teste de Cooper, porque ele é bastante acessível e ele cabe para muitas pessoas, né? Que não sejam atletas, pessoas assim comuns como eu e você, tá bom? Então, essas são nossas dicas para você saber como está a sua aptidão física relacionada à saúde. Aprenderam aí? Espero que sim, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.